Salve Maria Imaculada! Estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Importante lembrarmos sobre algo que está nos movendo e o que a graça de Deus está produzindo em nós, a perseverança. Obrigado por ter nos acompanhado durante todos esses 20 dias. Ainda faltam alguns dias para o final do mês. Mas eu tenho certeza que os fatos, o conhecimento produzido a partir das meditações, muito tem nos contribuído para ajudar a compreender o mistério de Jesus e o mistério da Igreja. E ainda mais, aqueles que seguem seus ensinamentos, sua doutrina, seu projeto e seus mandamentos de amor, como esses devem se posicionar no mundo. Obrigado por acompanhar todas as meditações. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e na meditação de hoje, Santo Afonso nos convida, ainda no Calvário, no Gólgota, onde achamos o coração de Jesus aberto para todos. Na meditação de hoje, nós vamos finalizar sobre os aspectos históricos da atuação dos cristãos. E vamos abrir sobre o entendimento da vida na graça, um caminho próprio, aquilo que nosso Senhor nos convidou, que os místicos chamam da via unitiva. Obviamente que são estágios da vida espiritual. Muitos estão na via purgativa e há uma necessidade de avançar nesta via espiritual da união das almas, da união dos corações. O Papa Pio XII, ao falar desta poderosa devoção, disse: é a comunicação dos desejos, dos afetos do coração de Deus, da intimidade divina com o coração dos homens. E estamos no Calvário. No Calvário o coração de Jesus é aberto. No Calvário a lança vai profundo no seu coração. Quando os soldados foram quebrar as pernas dos dois ladrões, vendo que Jesus já estava morto, não lhe aplicaram o mesmo tormento. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Vai ensinar a Sagrada Escritura, se referindo à paixão de Jesus. Mas um deles lhe abriu o lado com a lança, e no mesmo instante correu sangue e água. E São Cipriano vai dizer: a lança foi diretamente ferir o coração de Jesus Cristo, de tal modo que foi dividida em duas partes, segundo a revelação feita a Santa Brígida, o Antigo e o Novo Testamento, a primeira vida e a vida nova. Crê-se, por conseguinte, que a água saiu do lado de nosso Senhor com o sangue, visto que a lança, para atingir o coração, teve que ferir primeiro o pericárdio, isto é, a membrana que o cerca. Santo Agostinho vai ensinar e vai notar que o evangelista se serviu da palavra abrir, porque então se abriu no coração do Salvador a porta da vida, por onde saíram os sacramentos, e sem os quais não se pode chegar à vida eterna. Disse que o sangue e a água que correram do lado de Cristo foram a figura dos sacramentos, porque a água é o símbolo do batismo e o sangue é o símbolo da Eucaristia. São Bernardo de Claraval vai dizer que ajunta que Jesus quis receber a lançada que lhe fez uma chaga visível, para nos dar a entender que seu coração trazia uma chaga invisível. O coração de Jesus, antes de ser ferido pela lança do soldado Longinus, já era ferido de amor pela humanidade. E ele vai exclamar: não amaria este coração ferido de amor?
do que nosso Senhor morreu? Foram as lanças? Foram os soldados? Jesus morreu de amor. Ó meu Redentor, de tal maneira tendes amado os homens, que não é possível que deixe de vos amar quem pensa nisto. Porque vosso amor faz violência a nossos corações, como diz o apóstolo. Este amor do coração de Jesus aos homens vem do amor que ele tem a seu Pai. Por isso é que ele dizia depois da ceia: é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. E para onde eles iriam? Para onde Jesus se encaminhava? Para morrer na cruz. Nenhuma inteligência pode compreender o ardor deste fogo divino no coração de Jesus Cristo. A inteligência a inteligência do mundo toma como loucura o sacrifício do Redentor. Vai ensinar São Paulo. Os gregos querem a sabedoria, os sinais. Os judeus, mas nós nos alegramos e nós só pregamos Cristo crucificado. Loucura para o mundo. A compreensão do mistério da cruz. Quando uma alma se encontra com Jesus, com o Cordeiro, que se imola, que se entrega à mão dos tosqueadores, sem reclamar, sem lutar pela própria vida, ao contrário, porque ele é um cordeiro manso, humilde. Os corações se chocam, porque tendo Deus todo o poder, o domínio de todas as coisas, foi manso diante da violência, diante da dura realidade de morte produzida pelo pecado. E a sua morte, o seu sacrifício, foi para nos devolver a vida que vem dele próprio. Nosso Senhor tem o poder sobre a vida e a morte, ao ponto dele dizer: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Ninguém arranca a vida, eu a dou livremente. O prodígio, então, do amor de Deus vai assombrar as almas, porque é um amor de Deus que é violento. O amor de Deus é violento. Quando nosso Senhor se apresenta na sinagoga, abre o rolo das palavras do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para anunciar um ano da graça, da libertação, mas também a vingança de Deus. Aqui nós precisamos entender que como Deus se vinga do gênero humano, do coração dos homens ingratos. Como é essa vingança de Deus? O homem que vira as costas para o amor de Deus, o homem que rejeita o amor de Deus, o homem que decide se emancipar como se pudesse colocar-se no centro de todas as coisas e ser o centro de todas as coisas, reger e conduzir tudo. O ato da vingança de Deus é Ele próprio, ferido de amor, como se não bastasse. Ele manda com que seu filho, assumindo a condição humana, seja ferido
por este amor no coração, ao ponto de que do seu interior, do seu coração, possa jorrar sangue e água. E dali, a vida restauradora, a via restauradora para todos aqueles que ele conquistou, com esse preço altíssimo pago no madeiro da cruz. Fomos resgatados, fomos comprados com preço de sangue. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos o grandioso mistério que se aplica sobre nós, sobre nossas vidas, no desejo de Deus de salvar as almas, de manter as almas unidas a Ele, teríamos o nosso coração arrebatado do peito, como aconteceu com os santos. Porque os sofrimentos da vida presente, como ensina São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, não tem proporção alguma com a glória que nos há de ser manifestada. E por isso, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. E esta é uma grande verdade que precisa chegar e provocar um ato de violência com teu coração. Porque somente aqueles que foram, e desculpa falar, violentados com a verdade do amor de Deus, tornam-se violentos contra o mundo. E por que estou utilizando esta palavra? Violência, violento. Porque o Evangelho também vai falar. Porque o reino de Deus é conquistado também com violência. Numa imitação máxima deste coração. Por isso, o ato místico, onde a promessa de Deus Pai, por meio do profeta Ezequiel, que vai dizer: arrancarei do vosso peito um coração de pedra, porei em vós um coração de carne, é dar ao seguidor de nosso Senhor, ao cristão, um coração configurado ao coração de Jesus. No entanto, nós precisamos, ao finalizar este caminho de meditação a respeito da experiência e do papel do cristão no mundo moderno, nós precisamos encerrar. Falamos da ação das grandes fundações, do projeto, da filosofia marxista. Mas agora precisamos concluir até chegar no cenário atual. A vida na graça vai proporcionar um entendimento daquilo que o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías para dizer: os vossos pensamentos não são como os meus pensamentos, os vossos sentimentos não são como os meus sentimentos. E só aqueles que pela graça recebem um renovo interior de uma configuração a nosso Senhor conseguem essa transição ou esta conversão, essa metanoia. O coração como sede dos sentimentos, mas a inteligência e a consciência desta vida interior que está na alma. Por isso, precisamos entender das inúmeras tentativas de se eliminar dos locais públicos os sinais que remetem o nosso coração ao sagrado, às repartições públicas, que antes tinham a presença dos sinais cristãos, a cruz, algumas imagens, a Sagrada Escritura. Há uma verdadeira ditadura ateísta em nome de um laicismo, pela justificativa de que o Estado é laico. Olha, o Estado ser laico não quer dizer que o Estado é ateu. Até porque ao dizer que o Estado é laico, nós já entendemos
desde o Tratado de Westfália, que já abordamos aqui nas nossas formações, nós vamos entender em qual momento a igreja foi deixada de lado. No entanto, nós percebemos que aquilo que a mentalidade revolucionária, o filosofismo, que não tem a intenção reta de busca e procura da verdade, ao contrário, que é mero jogo de palavras, pelas quais estão justificadas e apoiadas sobre queixumes humanos, apoiados na centralidade humana, nós podemos perceber há uma verdadeira negação, ofensa, perseguição. Na ofensiva contra a igreja, antes ela era atacada de fora para dentro, mas hoje nós percebemos as investidas e muitas vezes as traições de dentro para fora. Se recorda quando falamos de que o Papa Paulo VI recebeu Rockefeller? Quem o levou? Quem deu acesso ao Papa? Um cardeal? Santa Catarina de Sena, durante o exílio de Avignon, ela chegou a chamar os cardeais de demônios vermelhos, porque não permitia que o Papa assumisse a sua atitude e exercesse o seu ministério petrino. E o Papa, com medo de morrer, justificando-se, dirigindo as palavras a Santa Catarina, dizendo sobre os riscos de morte, ela disse ao Santo Padre: pois vá morrer em Roma, já que a preocupação é com a morte, pois morra em Roma, no trono de Pedro, onde é o seu lugar. Por isso, em nome de toda essa filosofia, em nome de todas essas ações históricas que já foram apresentadas, promove uma intolerância para com os cristãos com a justificativa que a doutrina cristã católica é intolerante com o pensamento, a postura e a vida dos homossexuais. Não. Aqui surgiu o termo, homofobia, que nós vamos ler daqui a pouco em que momento da história pela primeira vez é utilizado. O termo fobia, o que quer dizer? É um medo exagerado. É uma falta de tolerância, aversão, fobia. No entanto, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2357, 2357, até o parágrafo 2359, vai registrar, ensinar e declarar o olhar do coração da Igreja, que é o mesmo olhar do coração de Jesus, para com as pessoas que vivem essa dificuldade. Primeiro, isto fere a realidade natural da criação, onde não concede como graça às pessoas que vivem este desejo a complementariedade do amor. Nega-se a realidade da criação. Homem e mulher, Deus os criou. E como uma ideia e um comportamento, a Igreja também vai dizer, vai afirmar que as razões, os motivos, ainda hoje, e por que isso acontece, ainda hoje não estão claros. Quando a Igreja diz que ainda hoje não estão claros, a Igreja não quer bater o martelo, pelo contrário. A Igreja tem o entendimento das diversas possibilidades e diversas realidades que podem originar tal situação.
Mas ela também vai dizer que essas pessoas são convidadas à vivência da castidade, o sexto mandamento, assim como é o convite para todos. E pela caminha ou pela via casta, são possíveis de ter um encontro com Deus e fazer todo este caminho de configuração ao próprio Cristo, que é casto, que é santo. E viver em si a união íntima e verdadeira com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, via de salvação única. Isso é o que a igreja ensina. No entanto, a igreja não pode se negar ou se calar diante das realidades do pecado. E que isto fere profundamente o coração das pessoas que vivem esta realidade e que, por outro lado, ferem o coração de Deus, este coração que estamos meditando. E o pecado rompe a aliança que aconteceu para ser eterna. Ao morrer na cruz, nosso Senhor institui a única, a última, a nova e eterna aliança. Não haverá outra. Houve a primeira e agora a nova e última aliança, a eterna aliança. Essa realidade de eternidade vem nos orientar a abrir os nossos entendimentos, expandir o nosso coração, ou seja, os nossos limites interiores, para uma realidade que antes era somente uma expectativa, era uma hipótese, e até mesmo uma incógnita se existiria. Mas nosso Senhor prometeu: eu vou para o Pai, e no reino do meu Pai, ou na casa de meu Pai, há muitas moradas. O céu, o céu, nós somos chamados à nossa união mística e íntima com Deus nesta terra, nesta vida, para que ela seja concretizada na nossa união no céu. No entanto, diante dos fatos expostos que nós podemos ver, como nós dissemos, muitas vezes o pensamento, a coisa vem de dentro. E vindo de dentro, nós vamos entender as mudanças radicais a respeito da vestimenta, as batinhas que os padres deixaram de usar, e de onde veio esse argumento, essa ideia, essa nova visão de igreja. Continuando, nós vamos lembrar agora da decadência, e as mentiras contra a fé católica que são proferidas. E é importante que nós, católicos, estejamos atentos e conscientes. Claro que nós entendemos que a igreja ela é composta de pessoas, de homens e mulheres que, por sua realidade e a nossa realidade de inclinação ao pecado, então, quando há pecado na igreja, é um pecado pessoal, individual. A igreja é santa, chamada a gerar santos. O objetivo deste movimento é excluir a moral e reduzir ao juízo ao que é legal, retirando aquilo que é o sinal do sagrado, o temor de Deus. O temor de Deus. Quantos de nós nos escandalizamos e chega a causar vergonha com as decisões que são tomadas no mundo, no campo jurídico, porque há um distanciamento entre o legal e o moral? Encontra-se justificativas nas legislações para atitudes imorais. E por que isso? Porque o que rege a lei,
pelo qual o homem tem colocado sua esperança, sua confiança, não é mais a lei de Deus, é a lei dos homens. E maldito o homem que confia em outro homem. E uma das provas, então, que nós vamos entender das perseguições de todos esses movimentos, que na verdade isso é uma narrativa orquestrada, mas o que nós temos no mundo é uma verdadeira cristofobia. Sim, cristofobia. Porque acusam nós católicos de intolerantes, mas na verdade nós vivemos uma verdadeira intolerância para com a nossa presença no mundo, a nossa postura, a pregação do Evangelho, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar, como nós estamos fazendo todo esse caminho histórico, então para não dar um salto, nós terminamos o movimento filosófico da década de 90 até iniciar o ano 2000. No ano de 2006, por exemplo, numa companhia britânica, companhia aérea britânica, British Airways, em 2006, uma funcionária foi impedida de utilizar uma cruz no pescoço. E uma funcionária do setor de check-in. O nome dela era Nadia Weida. E a ordem que a empresa aérea deu foi para ocultar o colar, ocultar aquele sinal. E a justificativa é que usar sinais iria contra as normas e os regulamentos da empresa. No entanto, quando eram de outras denominações religiosas, usando turbantes, vestimentas de outras religiões, nunca houve nenhuma manifestação, nunca houve nenhuma proibição. Mas contra os católicos, sim. E esse caso foi tão terrível e gerou tamanha perseguição, porque se manifestou a partir da vida desta funcionária, mas muitos outros funcionários. Depois foi identificado que isso já acontecia com frequência, ao ponto de que o parlamento britânico se manifestou e a empresa aérea teve que fazer uma retratação pública e só então autorizou que de modo discreto fosse utilizar algum sinal cristão. No mundo dos esportes, nós podemos perceber historicamente, em coisas que estão acontecendo no nosso tempo, o time do Real Madrid da Espanha, ligado à coroa espanhola, que tem sua história na capital espanhola, do reino da Espanha. No brasão do clube tem uma coroa e no topo da coroa a cruz. A UEFA, que é a entidade que coordena o futebol na Europa, quando ela vai fazer a final da UEFA Champions League, que é conhecido, uma famosa competição esportiva, já é comum com que ela saia, se retire. O jogo, a final acontece em campo único, um jogo único, e desde o início do campeonato, já tem a sede onde vai ser a final. O jogo da final já está definido. E quando acontece em algum lugar que ela é predominantemente, a religião predominante é o islamismo, o time do Real Madrid é orientado a retirar do seu escudo a cruz sobre a coroa. E isso você pode procurar na internet. E depois disso, a fabricante de material esportivo passou a fabricar materiais esportivos do Real Madrid, e os que são enviados para serem vendidos nestes países, eles já recebem o brasão do clube sem a cruz. Nós vamos também perceber que nas universidades começou a se proibir o ingresso
de quem se declarou. Isso está acontecendo na Escócia. Proibiu o ingresso de quem na entrevista se declarou cristão ou quem tem alguma histórica atuação cristã, participação em igrejas. Excluiu os cristãos. Isso na Universidade de Edimburgo. E ele foi a uma liga cristã, que eles foram proibidos de realizar um curso, ministrar um curso sobre abstinência no campus. Isso foi publicado no jornal, você pode entrar, foi publicado no dia 19/11/2006, no jornal chamado Scotland on Sunday. E qual era a justificativa? Que os conteúdos do curso contrariariam as normas de igualdade e diversidade. E por qual razão? Porque pessoas que chegaram na universidade sem nenhuma denominação religiosa, ao fazer esse caminho, participar desses cursos, desses encontros, testemunhavam que eram curados na sua sexualidade. Aqui, a cura da sexualidade, quando eles vêm falar e testemunhar, incomodavam. Por quê? Porque nós percebemos que a sexualidade humana tornou-se um objeto de manipulação em vista, nas mãos da mentalidade revolucionária. Lembra que nós vamos falar aqui do final do século XX? Quando vai colocar que a revolução social, ela não ia funcionar, porque de fato ela devia vir pela via sexual. A mudança, a cura da sexualidade, ela promovia um equilíbrio do ser humano, onde ele começa a ter domínio das suas paixões. E as pessoas, ao serem curadas, ao testemunhar essas realidades, esses milagres, isso passou a incomodar. Nós percebemos que nas faculdades há uma verdadeira militância por parte dos professores, alunos. As escolas confessionais naquele país, então estou ainda falando ali daquela realidade do Reino Unido, quando utilizavam critérios, ou seja, cristãos, valores, a moral cristã católica, para contratar professores, os sindicatos dos professores passaram a processar as escolas por considerar aquele critério injusto e homofóbico. E atualmente, no tempo do direito, onde há uma clara ruptura entre o legal e o moral, como nós já falamos, todos os direitos são assegurados. Você pode ser qualquer coisa no mundo, menos cristão, menos católico. Você pode ser fiel a qualquer ideologia, mas não pode haver fidelidade, coerência com a sua vida, com a fé que você professa. Nisso você percebe que não é direito, é uma alienação. Eles ensinam que precisam acreditar em algo. É preciso acreditar em algo. Faz bem que acreditemos. Mas ter fé não. Fé objetiva, fé católica não. Verdade. Religião dogmática. No mundo que estamos construindo, é a palavra dessas filosofias, desses filósofos. O mundo que estamos construindo, não há lugar, não há espaço para esse tipo de comportamento, para esse tipo de crença. Isso está ultrapassado. Queridos irmãos, entendendo
esse comportamento e essa manipulação dos fatos, eu quero que você faça agora juízo e um exame de consciência. Quero finalizar essa meditação com o seguinte ponto. No Canadá, há alguns anos atrás, foi declarado o Dia de Satã, numa universidade, onde eles levantaram uma imagem e que lá teriam orgias, encontros, bebidas. E o que eles queriam promover era uma ruptura com a identidade cristã naquele país. E pense bem, a realidade cristã do Canadá, você pode procurar isso, está vivendo uma dura realidade. Quantos templos católicos foram fechados, vendidos, por falta de sacerdotes? Porque ficavam vazios, porque as pessoas já não iam mais. E eles transformaram em galerias, foram compradas, transformadas em boates. Onde antes era celebrado o sacrifício do Cordeiro, o coração eucarístico, o mistério do altar, o Calvário, agora está entregue aos pagãos. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui eu quero concluir esses pensamentos, a condução das nossas meditações por essas vias históricas e a revelação dos fatos. Mas nós precisamos ter em mente uma necessidade da postura nossa no mundo, que começa por estar unido a Deus, intimamente ligados a Ele. Santo Atanásio referiu-se à história seguinte aos padres do Concílio de Nicéia. Um cristão de Berito, devendo mudar de habitação, esqueceu de levar consigo por descuido uma bela imagem de Nosso Senhor em tamanho natural. A providência quis que, depois de sua partida, um judeu fosse habitar na mesma casa, sem dar atenção à imagem que ali ficara. Tendo outro judeu visto a imagem, correu para avisar aos rabinos do fato que presenciara. Então, indignados, foram à casa indicada e, vendo a imagem de que lhes tinham falado, exclamaram, referindo a Cristo: como outrora ele serviu de joguete a nossos pais, a nós também sirva agora. E começaram a lhe escarrar no rosto e lhe dar bofetadas, a ferir a santa imagem, dizendo: tudo o que nossos pais fizeram ao Nazareno, façamos à sua imagem. E então meteram cravos nas mãos e pés do Salvador. Continuando na sua impiedade, disseram: consta-nos que lhe deram de beber fel e vinagre, façamos nós também beber a mesma coisa. Depois disseram: sabemos que nossos pais feriram sua cabeça com uma cana, firamo-la da mesma forma. E tomando uma cana, feriram a cabeça do Salvador. Enfim acrescentaram: afirmam que nossos pais transpassaram o lado do seu coração com uma lança. Façamo-lo também, ajuntando este ultraje aos outros. E um deles feriu com uma lança o lado do Senhor. Mas, ó prodígio, eis que grande quantidade de sangue e água novamente jorra daquela imagem. Aqueles, vendo isso, disseram entre si: aqueles que adoram o crucificado falam muitas vezes de curas por ele operadas. Tomemos deste sangue e desta água, levemos à sinagoga, reunamos todos os doentes, unjamo-los, então veremos se é verdade o que eles dizem. Eles aproximaram então o vaso do lado aberto pela lança, encheram-no de sangue e água que corriam dele, e o levaram proferindo blasfêmias. Tendo reunido todos os enfermos,
ungiram primeiramente, em presença de todos os outros, um paralítico de nascimento. De repente, este se ergue e salta diante dos assistentes. Para o espanto de todos, o doente estava perfeitamente curado. Dessa notícia comoveu-se toda a cidade. Os habitantes deram pressa em levar para o lugar toda a sorte de enfermos, paralíticos, coxos, cegos e leprosos. E à medida que todos os enfermos eram ungidos, recobravam a saúde. A esta vista, todos os judeus exclamaram: glória ao Cristo que nossos pais crucificaram e nós crucificamos na sua imagem. Glória ao Filho de Deus, autor de tão grandes milagres. Nele nós cremos. Eles então pediram o batismo e o bispo, acendendo ao seu desejo, passou muitos dias batizando. Santo Atanásio, por esta razão, comoveu todos os padres do concílio e fez correr as lágrimas. Desta sorte é que ele mostrou que se deve honrar as santas imagens e que elas eram a fonte das maiores graças. Imitemos nosso divino mestre, cujo coração foi tão benfazejo para com os seus mais cruéis inimigos, e demos como ele o bem pelo mal. Eles querem retirar as imagens e retiraram, mas nós carregamos em nós a imagem do Salvador, a imagem esculpida, a imagem do Cristo. Por isso, configuramos-nos a Ele. Imitemos suas atitudes, imitemos a sua vida, amemos conforme o teu coração. Por esta via da oração, unamo-nos a Jesus, para que, se o mundo não crê, pelas histórias do Evangelho, pelos registros do Evangelho, possam passar a crer por aquilo que Ele fez em nós. E possamos cantar como a Virgem Maria cantou no Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Ó coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe, envie para seus amigos, façam com que essas mensagens cheguem aos corações e eles se configurem ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.